Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, através da TV Câmara, também das redes sociais. Nós vamos tratar do tema aí da renovação das carteiras de motorista, mas antes, vereador Chico Guerra, só um detalhe. Essa questão dos pavilhões aí que o vereador Eloy se referiu, ela é muito bem-vinda, a iniciativa por parte do Poder Executivo, porque realmente havia uma irregularidade na questão pavilhões construídos para comércio, com determinado índice de ocupação do terreno e utilizados para indústria. O que eu lhe chamo a atenção, e o senhor dá uma olhada, é que simplesmente há 6 meses pararam de renovar os alvarás esperando a alteração do plano diretor. Então, isso está causando um prejuízo muito grande para as pequenas e médias empresas que alugam esses pavilhões, que não têm conhecimento, porque são inquilinos, e aí, de repente, estão com a renovação do seu alvará bloqueado pelos técnicos, porque este é um problema sério da atual administração. Deixou tudo na mão dos técnicos, e os técnicos fazem cumprir a vírgula da lei. Então, por favor, nem que se dê continue dando um alvará provisório agora por alguns meses, enquanto se altera o plano diretor, que eu tenho certeza que o Legislativo acolherá esta sugestão do Executivo. Bem, dito isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz aqui a comentar é esse assunto do Ministério das Cidades, que voltou atrás, não tinha como ser diferente, nós já estávamos preparando uma moção de repúdio a esta medida de criar mais essa sobretaxa, encarecer em 54% a carteira de motorista, que já é a mais cara do Brasil, ou uma das mais caras. A primeira carteira hoje deve estar custando 2.400, e aqui no estado vizinho é 1.500, em Santa Catarina. E a renovação, que estava em 215,59, ia para 333,43. Mas o que nos chama a atenção é que dentro do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, cujo presidente é o Maurício Alves, e que a sugestão deste vereador, e vamos ver se a gente vai fazer uma moção de contrariedade ou de repúdio, a sugestão é que seja demitido esse cidadão, porque ele permitiu ali se criar a Câmara Temática de Educação, Habilitação e Formação de Condutores. Esta Câmara Temática é um grupo de desocupado que se reúne lá no ar-condicionado para projetar alguma coisa para infernizar a vida dos motoristas, do cidadão e do trabalhador brasileiro. Olha, esse grupo, se ele descobrir as Olimpíadas Coloniais de Caxias, a corrida de trator, eles vêm aqui, copiam e já criam uma taxa. Porque eles vão achar legal tu embarcar e desembarcar do trator, pegar a chave dentro daquela bacia com farinha, embarcar e correr. Esse povo passa o dia inteiro inventando coisa. Eles inventaram o kit primeiros socorros, o extintor, a lei dos faróis. Agora vão criar mais uma baliza para exame de direção. Ministro Alexandre Baldi, dá uma foice para cada um desses caras, manda eles roçar o mato que está tapando as placas nas estradas, diz para eles circularem nas estradas do país e apresentar uma sugestão de infraestrutura. O país não se dá conta que, ao longo dos anos, triplicou, quadruplicou a frota e as estradas são as mesmas, em piores condições. E aí se tenta tirar o couro do motorista, toda hora imputando os pontos. Queriam, esses dias, estender para 6 meses a perda da carteira para quem atingir 20 pontos, mas pensa o que é 6 meses. 1 mês já é ruim, mas um bom funcionário, a empresa vai dar 1 mês de férias para ele fazer a reciclagem. Agora, 6 meses, um caminhoneiro, taxista, motorista de ônibus, acabou, perdeu o seu emprego. Então, essa comissão, tal de Câmara Temática de Educação, Habilitação e Formação de Condutores, tem esta função de pensar e propor essas besteiras, aonde que países evoluídos tu faz a renovação da tua habilitação pela internet, tu faz o exame de saúde e renova a tua habilitação sem burocracia, sem fila, sem todo esse constrangimento, sem todo esse aparato. Já lhe concedo, vereadora Gladys.
Então, não dá mais para o brasileiro ficar calado diante desses absurdos. E eu destaco aqui o deputado Jerônimo Guergen, que não é do meu partido, é do PP, mas que teve a iniciativa imediata de propor um decreto legislativo para suspender esta resolução. E outros deputados aí quietinho. Tem alguns senadores que a gente tem que pensar 2 vezes para se lembrar quem são os senadores gaúchos, com exceção da senadora Ana Amélia Lemos. Então, olha, não dá mais. Ou a classe política olha para o povo brasileiro, deixa trabalhar, deixa viver, é taxa, é isso, é aquilo. Os caminhões estão virados num pinheirinho de Natal, de tanta placa, de tanto adesivo, de tanta taxa que tem que pagar hoje para fazer determinados transportes. E o que isso melhorou? O que isso ajudou no custo, na vida do cidadão? Nada. É só para criar taxa, constrangimento, e na hora que ele cai de uma blitz da fiscalização, para ser infernizado e daqui a pouco multado, numa vida atribulada, difícil. O caminhoneiro autônomo é uma raça em extinção, não consegue mais sobreviver pelas taxas, pelos custos, pelo seguro de roubo de carga, que não tem segurança nas estradas, pelas taxas, pelos pedágios, pelo peso das multas que estão sendo impostas a esses pobres trabalhadores da estrada. E a gente não vê a classe política, com poucas exceções. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Jerônimo Guergen, vereador Bandeira, que foi o deputado que se movimentou contra esse desmando. Então, chega, basta, que seja extinta essa comissão, essa Câmara, e que o presidente, o Maurício Alves, urgentemente seja substituído, porque ele perdeu a capacidade de gerir esse setor. Seu à parte, vereadora Gladys. Vereadora Ediló, concordo com o que o senhor tem dito, e também eu gostaria de dizer que ontem acompanhei o pessoal fazendo o teste para carteira, a primeira carteira. E aí também observei, até fiz um comentário lá, que o pessoal não gostou, porque acho que de mais de 30 pessoas que ali estavam fazendo a sua primeira habilitação, mais de 30, eu não sei se 5 passaram. E aí é uma tortura psicológica. Teve uma senhora que passou mal, tiveram quase que chamar o SAMU, porque ela já tinha rodado 10 vezes. E aí eu comentei com os fiscais, eu disse, mas ou vocês não ensinam direito, ou a fiscalização é muito exigente. Porque não é possível, a pessoa chega ali nervosa, ninguém passa nesses testes de primeira habilitação. Não é possível que não há um entendimento de que direção é prática. Quem não tem carteira não pode dirigir. Como é que a pessoa vai praticar para chegar ali e não deixar morrer o motor? Isso pode acontecer. É lei, é norma, tudo bem. Mas eu percebi o próprio fiscal, aliás, desculpa, o próprio instrutor, tirou o carro de um lugar e botou no outro, ele não ligou o pisca. E aí eu questionei. Mas o instrutor não ligou o pisca, por quê? Porque o que vale é a prova. Quer dizer, se tu não fizer o pisca na prova, tu roda. Depois tu pode ser o pior motorista que existe. Então eu acho que assim, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de não deixar a pessoa tranquila, deixar a pessoa nervosa, para que ela rode mesmo no teste. Então, o senhor tem toda a razão. Abuso de autoridade, eles têm que rever isso. Eu, sinceramente, vou encaminhar um documento, tanto para as empresas que ensinam esses jovens, que a maioria são jovens, passam mais mulheres do que homens, porque as mulheres chegam mais tranquilas. Os meninos apavorados, porque a perna treme. Então, é um abuso isso. É um abuso. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Gladys. Pertinente sua intervenção. E dizer que para o jovem que está se inserindo no mercado de trabalho, que precisa da carteira de motorista, tem que se submeter a isso e desembolsar R$ 2.400, que normalmente ele
Só para concluir, senhor presidente. Então, vamos parar. E ainda querem criar mais taxa. Então, por favor, nós vamos estudar junto, vereadora Gladys, vamos convidar outros colegas e vamos fazer uma moção de contrariedade, porque não dá mais para ficar calado. Obrigado, senhor presidente.